graça de Deus, uma noite quente, de chuva, mas temos o privilégio de estar na casa do Senhor. Amém? Hoje, amados, como já foi anunciado, temos um convidado para poder estar ministrando a palavra de Deus essa noite. Quero chamar o pastor Edson, por favor, para vir aqui na frente. O pastor Edson, eu conheci nos Estados Unidos. Eu ministrei na igreja que ele pastoreia, a igreja Assembleia de Deus Resgate, em Denver, Massachusetts, e fizemos uma mensagem. Agora ele está de férias aqui, trocou as praias de Miami pelo Balneário Rincão. Está frio, mas é bom estar em casa, né? Glória a Deus. Mas estenda as suas mãos aqui na frente, por favor. Senhor Jesus Cristo, poderoso Deus, quero te agradecer pela vida do teu servo, do teu filho, Senhor, que está aqui neste lugar. Pai eterno, talvez nos nossos planos não estava isso marcado, mas nos teus planos já estava. Eu creio, Senhor Jesus, que tu vai usar a vida do teu servo esta noite de uma forma poderosa para falar conosco, com a tua igreja. Necessitamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Coisa boa, né, irmãos? Podemos estar na casa de Deus, adorando o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Eu gostaria de agradecer ao pastor Juan pela oportunidade, por me ceder esse púlpito para me estar aqui ministrando a palavra de Deus. Para mim é uma honra. Louvado é o nome de Jesus, porque para mim, irmãos, não tem lugar mais precioso, mais importante do que estarmos na casa de Deus. Deus me concedeu o privilégio de viajar por alguns lugares. Nós estivemos em alguns lugares muito lindos, muito bonitos, muito formosos. E a gente, quando a gente está nesse lugar, a gente às vezes fica deslumbrado pela beleza, pela aparência. Mas isso é tão rápido, é tão passageiro. Mas quando nós estamos na casa de Deus, irmãos, nós nos envolvemos num ambiente de glória, num ambiente de alegria, num ambiente onde a presença do Senhor nos impacta. E eu repito várias vezes que não há lugar melhor do que esse lugar. É aqui que nós ouvimos a voz do nosso Pai, do nosso Abba. É aqui que nós encontramos guarida para a nossa alma. É aqui que nós nos sentimos em casa. Eu fazia já uma semana que eu não estava na igreja, eu já estava ansiando por poder estar nesse lugar. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Que o Senhor me abençoe ricamente. Irmãos, eu gostaria de fazer uma leitura bíblica para os irmãos. O livro de Lucas. Livro de Lucas. Vou colocar aqui. No capítulo. Glória a Deus. De número 10, versículo de número 30 ao 35, nós vamos fazer uma leitura bem conhecida da igreja, mas eu tenho certeza que nesta noite Deus vai falar conosco aqui nesse lugar, porque Deus, Ele sempre quer falar conosco, Ele sempre quer nos trazer uma lição de vida para nós enfrentarmos o mundo lá fora, porque a dificuldade, irmãos, não é aqui dentro. Aqui dentro é muito fácil a gente ser crente, aqui dentro é muito fácil a gente dar paz do Senhor, mas a dificuldade é quando a gente sai dessas portas do lado de fora. Lá nós
enfrentamos a verdadeira realidade, lá nós enfrentamos o inimigo tentando nos devorar, mas eu creio que nesta noite Deus vai nos dar uma estratégia para nós vencermos o inimigo que está lá fora. Louvado é o nome do Senhor. Livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo, louvado é o nome santo do Senhor, versículo de número 30 até o versículo de número 35, diz assim: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-o, retiraram e deixaram ele morto. E ocasionalmente também descia no mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando a ele ao lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-lhe atou as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Louvado é o nome de Jesus. Meus irmãos, esse tema, esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido dos irmãos, né? Quantos de nós já não nos deparamos com esse texto várias e várias vezes, onde nós lemos sobre o bom samaritano? É bom ler sobre o bom samaritano, mas o texto em apreço, irmãos, que nós temos que atentar que Jesus ele estava entre os discípulos e chegou um certo homem e ele tentou Jesus e tentou experimentar Jesus de uma forma inescrupulosa, né? E perguntou a Jesus: escuta, o que eu preciso fazer para me herdar a vida eterna? E essa é uma pergunta que frequentemente a gente ouve, frequentemente a gente faz: o que eu preciso fazer para mim herdar a vida eterna? Jesus pergunta para aquele homem que era o intérprete da lei e diz: como tu interpretas segundo a Bíblia? E ele olha para Jesus e ele dá uma resposta para Jesus, e ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento, e amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Jesus olha para aquele homem e diz: olha, sabe de uma coisa? Você fez o dever de casa, você respondeu perfeitamente, faz isso e você vai ter a vida eterna. Aquele homem olha para Jesus e faz uma pergunta para Jesus, e a pergunta que ele faz para Jesus é: quem é o meu próximo? Irmãos, nós estamos rodeados de pessoas todos os dias. Todos os dias existem pessoas aos nossos lados. Todos os dias nós nos deparamos com pessoas que talvez sejam o nosso próximo, que talvez sejam as pessoas que Deus coloca na nossa proximidade para nós podermos fazer alguma coisa por ela. Jesus, ele está nos dando uma lição, não somente uma parábola, irmãos, mas ele está confrontando a nossa consciência religiosa. Jesus está querendo abrir parênteses para nós entendermos a nossa consciência religiosa sobre quê? Sobre quem é o nosso próximo, sobre quem é a pessoa que vai estar próxima de nós. A maioria das vezes, irmãos, não é
Jesus está querendo mostrar para nós a importância de nós sabermos amar o nosso próximo. Aquele homem faz uma pergunta para Jesus e diz assim: Jesus, quem é o meu próximo? Na verdade, a pergunta escondia outra, ou qual é a minha responsabilidade? Porque às vezes a gente pensa que por estar próximo, a gente não tem uma responsabilidade. Nós vamos nos deparar nesta noite com alguns personagens dessa história. Nós vamos se deparar com um homem, e este homem, ele estava em Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus, Jerusalém é o lugar da adoração, Jerusalém é o lugar do encontro com Deus, Jerusalém é o lugar onde todos iam para adorar o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer que este homem estava em Jerusalém e de repente ele decide descer a Jericó. O texto bíblico, irmãos, nos fala que este homem, ele toma uma decisão, e a decisão dele é descer. Jerusalém, na geografia, está a 750 metros acima do nível do mar. Jericó está a 250 metros abaixo do nível do mar. Mas o que vem trazer memória, irmãos, é que Jericó não é um lugar abençoado. Segundo a Bíblia Sagrada, Jericó é um lugar que foi amaldiçoado por Deus. Jericó é um lugar onde Josué, quando passa subindo e destrói aquele lugar, lança uma maldição. Aquele homem sai do lugar da bênção e começa a ir para o lugar da maldição. E nós vamos entender, irmãos, que aquele homem, na decisão que ele toma, ele começa a se aproximar de um lugar de queda e de destruição espiritual. Eu quero fazer alguns textos aqui, né? No versículo de número 30, nós vamos ver um homem que está caindo no caminho, né? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, né? Toda descida, irmãos, espiritual, ela começa com pequenos passos. Aquele homem decidiu descer. Aquele homem, segundo Jesus, ele estava em Jerusalém, né? Lugar da bênção, lugar da comunhão, lugar da bênção de Deus. Ele decide ir para Jericó. Jericó, como nós já falamos, é o lugar da destruição, da maldição. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos no lugar onde Deus nos coloca. Somos abençoados, somos cuidados, somos guardados. E numa decisão, nós começamos a nos afastar do propósito e da vontade de Deus. Mas ninguém começa rapidamente. Jesus está falando que aquele homem toma uma decisão de descer. Olha o perigo, irmãos, de sairmos da presença de Deus, do lugar que Deus nos estabeleceu para descermos. E aquele homem começa a descer devagarzinho. Segundo os relatos, aquela estrada que ligava Jerusalém a Jericó era uma estrada muito íngreme, era uma estrada muito perigosa. E naquela estrada, amados, haviam emboscadas, haviam pessoas más, prontas para destruir e matar. Alguns relatos bíblicos e históricos dizem que aquela cidade era chamada Estrada de Sangue, porque ali muitas pessoas haviam perdido a vida, porque decidiram sair da onde nunca deveriam ter saído. Jesus nos fala que aquele homem, ele desce, e quando ele desce, ele se depara com algo que ele não deveria ter se deparado. Ele caiu nas mãos dos salteadores. Aqueles homens o assaltaram
Aqueles homens roubaram ele, aqueles homens tiraram tudo que ele tinha, despojaram tudo que aquele homem tinha na sua caminhada para baixo. Quando nós saímos da vontade de Deus, quando nós andamos em direção contrária à vontade de Deus, algo pode acontecer de ruim na nossa vida, né? O diabo sempre está à espreita, o diabo sempre está esperando uma oportunidade para nos saquear, o diabo sempre está esperando uma oportunidade para nos tirar da presença de Deus. E a Bíblia nos diz que aquele homem, ele foi roubado, foi espancado. E a Bíblia nos diz que aquele homem encontrou-se com uma situação tão deplorável que ele estava meio morto. Sabe o que é meio morto? Ele não está nem vivo nem morto, ele está inconsciente. Aquele homem havia perdido a sua consciência. Aquele homem já não tinha condições de se levantar sozinho. Aquele homem já não podia caminhar sozinho. E hoje muitas pessoas saíram da vontade de Deus. Muitas pessoas saíram do plano de Deus. Muitas pessoas saíram do projeto de Deus, tomaram decisões que não deveriam tomar e hoje foram roubadas, saqueadas, desapossadas e estão como mortos espiritualmente. E o que me chama a atenção, irmãos, que quando a pessoa chega nesse nível, aleluia, ela não consegue se levantar sozinha, ela não consegue ter forças para se levantar, ela não consegue pedir por ajuda. Aquele homem estava meio morto, emocionalmente ferido, sem força para pedir ajuda. Às vezes, o maior clamor das pessoas que estão caídas não é o verbal, não é a palavra que sai da sua boca, mas é a condição que elas se encontram. E a Bíblia nos diz que de repente nesse caminho aparece um sacerdote, um homem responsável por trazer a presença de Deus, um homem responsável. Mas a Bíblia nos diz que este homem, ele tem uma reação abrupta. Este homem olha de longe e vê aquele cidadão, meio que morto, e ele passa de largo. Ele faz de conta que ele não vê, ele faz de conta que ele não enxerga. O sacerdote era um homem de posição, um homem de conhecimento, um homem de reputação. Ele representava a religião. Mas sabe o que ele faz? Ele passa de largo. Ele não se compadece. Aí a Bíblia vai nos dizer que um outro também que passava por ali, Levita era aquele que estava no templo, servia, ajudava com o sacerdócio, preparava a oferta, preparava o culto. Mas esse também olha para aquele homem e passa de lá. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que não adianta ministrar, que não adianta cantar, que não adianta pregar bonito, se não tiver misericórdia, se não tiver amor. Eles estavam no templo, mas quando viam a necessidade alheia, eles viravam as costas, eles passavam de largo. Mas que nesta noite nós possamos ser impactados pelo Senhor, para que a nossa mente seja transformada, para que nós não somente servimos no templo, mas que nós possamos servir aonde nós estivermos. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Aleluia. É possível estar em
do coração de Deus. Nós vamos olhar o livro de Apocalipse, quando Jesus ele chama a atenção de uma das suas igrejas, dizendo: olha, eu tenho visto o teu trabalho, eu tenho visto a tua dedicação, eu tenho visto o quanto tu tens se esforçado, mas ele diz: porém tenho contra ti, que deixaste a tua caridade. Irmãos, não adianta servir aqui se não tiver amor aqui. Nós temos que servir aqui, mas temos que ter amor dentro do nosso coração. Louvado é o nome santo do Senhor. A nossa motivação tem que ser o céu. A nossa motivação tem que ser a eternidade. A nossa motivação tem que ser estar na presença do Senhor. Sabe o que mais acontece, irmãos? Quando nós vimos a necessidade alheia, nós vimos os problemas, nós somos campeões em termos de desculpas. Nós dizemos: não é para mim, isso é responsabilidade do pastor Luan. Não, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é dos diáconos, dos cooperadores. Não, a responsabilidade não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Aqueles homens olharam para aquele homem meio morto e disseram: olha, ele que se vire, isso não é problema meu. Não tenho tempo para ajudar. Tenho que correr para o tempo que eu vou ter que cantar, tenho que ministrar, tenho que fazer alguma coisa. Isso não é comigo. Deus já levantou alguém mais capacitado. Não é verdade? Quantas pessoas nós nos deparamos que quando vem o problema alheio viram as costas? Alguém mais capacitado vai ajudar. Eu não posso me envolver. Eu não posso fazer. Se Deus quisesse que eu fizesse, Ele me daria capacidade para fazer. Se Deus quisesse que eu fizesse, Ele me dava muito dinheiro para mim poder só fazer. Mas sempre procuramos uma palavra de skills, né? Skills é uma desculpa lá no inglês, né? Nós sempre temos uma desculpa. Religião sem misericórdia produz só uma coisa, irmãos: frieza espiritual. E nesses últimos dias nós temos nos deparado com quantas pessoas dentro das nossas igrejas, sentando do nosso lado, participando do culto conosco, mas frios, gelados, sem misericórdia, sem amor, sem compaixão, sem piedade, não se apieda por ninguém. Parece que o coração está petrificado. Mas nessa noite, aleluia, eu tenho certeza que Deus Ele vai quebrar corações aqui nesse lugar. Ele vai nos abrir os nossos olhos espirituais aqui nesse lugar. Aleluia, Ele vai colocar o fogo do amor dentro dos nossos corações. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Quando o amor quebra barreiras, a Bíblia vai nos dizer que certo samaritano, vendo, foi diferente, passou o sacerdote de lá, passou o levita de lá, mas um certo samaritano. Irmãos, o samaritano, segundo a cultura bíblica, era algo desprezível, era alguém que não tinha muita importância. Quando o judeu, você vai perceber que quando Jesus está indo para Jerusalém, ele tem que passar em Samaria. A Bíblia vai nos dizer que os seus discípulos ficam meio receosos, porque Samaria não era um lugar muito bom para judeu. Quando Jesus vai conversar com a samaritana olha para Jesus e diz: como sendo um judeu fala comigo, samaritana? O samaritano ele não tinha um valor para o povo judeu. Mas Jesus usa esse samaritano para descrever que Deus usa pessoas comuns, que Deus escolhe
pessoas, aleluia, louvado é o nome do Senhor, para fazer a sua obra. O samaritano era rejeitado, desprezado, considerado inimigo. Deus não usa rótulos para medir amor. Deus não rotula o homem como o homem rotula o outro. Ah, não, esse é muito gordo, esse é muito magro, esse é muito fraco, esse é... Não, meus queridos. Deus olha para nós como um todo. Louvado é o nome do Senhor. Ele não coloca em nós rótulos como o homem coloca. Sabe por quê? Porque para você, aleluia, porque para Deus você é muito importante. Louvado é o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que esse samaritano, aleluia, se compadeceu-se daquele homem. Compadecer-se significa, aleluia, sentir no íntimo a dor do outro, é se colocar no lugar daquela pessoa, é se colocar na mesma posição. Aquele homem, primeiro, ele se aproxima e olha o real estado daquele homem. O sacerdote olha de longe, não se aproxima. Mas nós temos uma função especial no reino, de nos aproximar, de olhar as necessidades, de conhecer quem está do nosso lado. Louvado é o nome de Jesus. Compaixão não é emoção passageira. Emoção passageira é aquela que veio e já passou. Compaixão é aquela que você carrega dentro do teu peito, que quando você vê uma pessoa na cidade, ela pedindo esmola, você olha para ela e você sente as dores daquela pessoa. Ontem eu visitei algumas pessoas que fazia muito tempo que eu não via, e eu fiquei chocado ao ver um jovem. Hoje eu posso ser jovem de 50 anos, né? Que era um moço muito bonito, mas foi levado pelas drogas e hoje está pesando aproximadamente 50 quilos. E eu olhei para ele e disse: rapaz, o que aconteceu contigo? Eu falei: você está muito magro. Encontrei um outro senhor que eu conheci desde quando eu era criança, e ele com câncer, usando fraldas, e disse: olha, Jesus pode te curar. São dores que a gente carrega porque a gente vê a necessidade alheia, a gente se aproxima para ver e poder estender a mão, colocar azeite, colocar óleo e dizer que Deus ainda tem a última palavra para fazer o milagre. Louvado é o nome do Senhor. O amor verdadeiro, irmãos, ele não procura desculpas. O amor verdadeiro, ele faz. O amor verdadeiro age. Jesus está dizendo que aquele samaritano, ele foi e agiu, ele não ficou olhando, ele não arranjou desculpa, ele não arranjou historinha para motivar, não, ele foi e colocou a mão na massa. Louvado é o nome do Senhor. Jesus, irmãos, ele representa, louvado é o nome do Senhor, o bom samaritano. Louvado é o nome do nosso Deus. A humanidade estava caída, a lei não pôde salvar. Jesus veio, curou, pagou o preço de sangue e nos confiou na igreja e prometeu voltar. Ele pagou o preço. Louvado é o nome santo do Senhor. Coisa boa, irmãos. Aleluia, é quando esse Deus decide entrar na batalha por nós. Olha só, irmãos, como esse samaritano fez. Ele se aproxima. Quem ama não observa de longe,
É muito fácil, né, irmãos, a gente ver, a gente criticar, a gente falar, a gente até dar uma causa para aquilo que a gente não tem certeza. Mas quando a gente se aproxima, eu posso falar isso que eu sou pastor, né? A gente se aproxima de tantas pessoas. Quantas às vezes chegam para a gente com uma história, vendem para nós uma informação errada, e a gente não conhece a informação, a gente vai saber só depois quando a gente se aproxima. E nós temos que nos aproximar de pessoas, nós temos que nos aproximar de vidas, nós precisamos mostrar o calor de Deus dentro de nós. E ele se aproxima e ele toma algumas atitudes. A Bíblia vai nos dizer que ele tratou as feridas daquele homem, ele trouxe alívio, ele trouxe unção do Espírito Santo, ele colocou vinho, ele trouxe alegria para aquele homem que estava debilitado, quase à morte. Ele se importou de verdade com aquele homem, ele trouxe restauração. O vinho simboliza a limpeza, a restauração, e ele colocou o vinho nas feridas daquele homem. Curar pessoas, irmãos. Existem muitas pessoas que precisam ser curadas, curadas porque a religião feriu, porque o diabo enganou, atropelou. Quantas pessoas que você conhece que está ferida? Quantas pessoas feridas se encontram no nosso meio? Pessoas que não conseguem mais sorrir, pessoas que não conseguem mais se alegrar, pessoas que não conseguem mais cantar um hino de vitória. E quantas pessoas que não conseguem mais pedir ajuda? Feridos, cansados, desesperados, à beira da morte espiritual. Mas nesta noite, aleluia, eu creio que Deus vai levantar samaritanos aqui nesse lugar. Eu creio que nesta noite Deus vai levantar homens e mulheres samaritanos para ir de encontro aos feridos que se encontram nesta cidade. Louvado é o nome santo de Jesus. Colocou sobre, a Bíblia nos diz que ele teve paciência com aquele homem, ele cuidou dele. A Bíblia nos diz que ele pegou aquele homem e colocou sobre a sua cavalgadura. Sabe o que é isso? Vou dar o meu lugar para esta pessoa. Ele podia muito bem subir do seu cavalo e ó, não é verdade? Mas não, ele fez diferente. Ele colocou aquele homem doente, machucado, em cima do seu animal. Agarrou na corda e puxou aquele homem. Sabe o que é isso? Com sem empenho. Sabe o que é isso? É se desprender. Aquele homem se desprendeu, aquele samaritano se desprendeu de si. O amor falou mais alto. Ele desceu para que o outro subisse. Quantas as vezes tem pessoas que querem que você desça para que ele suba? A escada de Deus parece que é meio inverso, né, irmãos? Para subir tem que descer. Para descer tem que subir. Louvado é o nome do Senhor. Mas aquele homem ele fez o contrário. Sabe o que ele fez? Ele desceu para que aquela pessoa ferida pudesse subir. Eu sei que muitas pessoas estão aqui
porque foram feridos, porque outros usaram eles para que se tornassem escadas humanas. Tem gente subindo em cima de pessoas para alcançar posições, cargos, destaques. Mas o verdadeiro amor, irmãos, ele se doa. Ele desceu para que o outro pudesse vir. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras. Aleluia, somos sarados, bendito é o nome do Senhor. Ele pegou aquele homem e levou a hospedaria. Hospedaria, irmãos, nos fala de igreja, nos fala de comunhão. Ele pegou aquele homem e trouxe a hospedaria. Quantos enfermos têm chegado nesse lugar? Quantos doentes têm chegado nesse lugar? Quantas pessoas têm chegado aqui nesse lugar precisando de conforto, precisando de ajuda, precisando das mãos estendidas de cada um de nós. Louvado é o nome do Senhor. E aquele homem não precisou só de um dia, ele precisou de muitos dias. A Bíblia nos diz que aquele samaritano puxa do seu bolso 2 moedas, entrega ao hospedeiro e diz: cuida dele, porque se isso não cobrir, quando eu voltar eu te pago o que eu ficar te devendo. Irmãos, cuidado envolve continuidade. Às vezes nós queremos ajudar uma vez e já não queremos ajudar mais. Às vezes nós falamos uma vez de Jesus e não falamos mais. Às vezes nós pregamos uma vez e esquecemos de continuar. Às vezes nós trouxemos para a hospedaria, que é a igreja, mas uma vez não foi suficiente. Às vezes precisa segunda, terceira, quarta, quinta. Eu lembro quando eu entrei na igreja, irmãos, eu era drogado, eu era bêbado, eu tinha uma vida profana. E a primeira vez que eu entrei nesse lugar, não nessa igreja mesmo, mas nesse lugar que eu estou falando, da casa de Deus, a palavra entrou no meu ouvido e saiu desse ouvido. A segunda vez, a mesma coisa. A terceira vez, eu não lembro quantas vezes eu fui, mas eu fui algumas vezes na igreja. E parece que a palavra de Deus não fazia efeito em mim. Até um dia que Deus decidiu falar comigo. Dando glória. Até um dia que Deus decidiu mudar a história. Mas naquele dia também Deus abriu os céus e falou diretamente comigo. Aquele dia não teve apelo. Sabe por quê? Porque o próprio Deus me chamou a sair correndo e vir para frente. Banhado em lágrimas, aceitando Jesus. Vale a pena investir, aleluia, em uma alma, vale a pena investir em uma alma. Louvado é o nome santo do nosso Deus. Investiu no presente, mas também continua investindo no futuro. Jesus nos dá um exemplo, irmãos, de ser um bom samaritano. Sabe por quê? Porque a humanidade estava que nem aquele homem que desceu de Jerusalém para Jericó. Nós todos estávamos caídos, nós todos estávamos destituídos da glória de Deus, nós todos estávamos afastados de Deus, mas Jesus veio, se compadeceu de nós, nos tirou do lugar da morte e nos transportou para a vida em Deus. Oh, glória! Pagou o preço pelos nossos pecados, pagou o preço pelas nossas vidas.
nos confiou a igreja e prometeu que Ele vai voltar. E Ele vai voltar. E Ele vai voltar. E Ele vai voltar. Aleluia, porque quem prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Ele não passou de largo das nossas dores. Ele nos viu caído e se compadeceu de nós. Queria que você lembrasse dessa noite. Onde você estava? Quem era você? O que Jesus fez na tua vida? Louvado é o nome do Senhor. E agora eu queria fazer uma pergunta e eu já vou estar encerrando, passando para o pastor. Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Será que tem alguma pessoa na tua mente que você precisa se aproximar? Que você precisa curar as feridas? Que você precisa derramar azeite, derramar vinho? Quem é o próximo que você precisa investir tempo de oração? Quem é o próximo? O próximo é aquele que usa de misericórdia ou que precisa que você use de misericórdia. O próximo é aquele de quem você precisa decidir se aproximar. Você precisa se aproximar de alguém que precisa de uma mão amiga. Você precisa se aproximar. Quem sabe o próximo é aquele que está sentado ao teu lado hoje. Quem sabe o próximo é o teu esposo que está em casa e não veio para esta reunião. Quem sabe o próximo é o teu vizinho que está nas drogas. Quem sabe o próximo é a tua vizinha que você não conversa muito. Hoje você pode estar como um homem ferido também. Quem sabe hoje você chegou aqui como um homem ferido. Ou quem sabe você chegou aqui como um sacerdote ocupado, que não tem tempo para se aproximar. Ou como um levita que estava tão indiferente que não se compadeceu daquele homem que estava morrendo. Quem é meu próximo? Que lugar que eu me encontro? Não passem lá, não sejam isso, porque os olhos de Deus são sensíveis. Que Deus nos dê nesta noite coração sensível, ouvidos sensíveis, olhos sensíveis, para que nós possamos identificar quem precisa da nossa ajuda, quem precisa ser ajudado por nós. Que Deus possa nos despertar nesta noite, para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer fazer em nós, por nós e através de nós. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu gostaria de
passar o pastor, não é? Glória seja dada ao nome do Senhor, que vai estar dando a continuação, orando. Bendito é o nome